Olá, amigos. Boa tarde. Estamos começando o programa Visão dessa segunda-feira e com um assunto aqui diferente de praticamente tudo que a gente consegue falar aqui toda semana. Eu tenho sempre pensado, sempre dito assim, ó, a saúde e um pedaço de chão é tudo aquilo que a pessoa mais quer, mais sonha na vida, né? A saúde a gente busca diuturnamente sempre, né, a melhoria, né? E o pedaço de chão é aquela dificuldade, né, que as pessoas têm em encontrar o seu imóvel, né, poder ter a sua casa, a escritura, dizer, oh, isso aqui é meu, né? E muitas pessoas, inclusive, têm que se socorrer aí, a maioria se socorre através de financiamentos, demora 30 anos para pagar, mas para dizer, ó, esse imóvel aqui é meu, essa casa aqui é minha. E para aqueles que não têm, que hoje moram em áreas que não têm condições ainda de não ter nenhum tipo de documento, né? O governo federal instituiu um programa chamado REURB, de regularização fundiária e urbana, que nós vamos tratar hoje aqui, né? E que a gente vai conversar aqui junto com o César, que é nosso companheiro de bancada, né? E com o Carlos Dobres Vieira, que ele é especialista nessa área de regularização fundiária. Ele é proprietário da Sicart, Consultoria, Geotecnologia e Soluções em TI, e ele fez um curso comigo, olha só a pretensão, né? Ele fez um curso comigo lá em Dourados sobre a questão do REURB, né, alguns anos atrás. Né? Vocês vão sentir se tiver alguma similaridade aí entre as duas pessoas que vão estar na tela agora, e não é mera coincidência não. Carlos, legal, cara, a gente está junto aqui de boa. Quando vocês fizeram o curso em 2012? 2018. O Carlos era, na época, secretário de Planejamento de Dourados, depois ele foi ser secretário de Fazenda, né, do município de Dourados, lá do Mato Grosso do Sul. Tem uma experiência política interessante, né, e experiência também na área pública muito, muito interessante. Legal, mas eu acho que interessante, Carlinhos, não tem jeito, né, Carlos? A gente falar sobre isso, porque Pontes Lacerda realmente tem um volume muito grande de áreas que tem problemas de falta de documento. Não só Pontes Lacerda, né? Tem municípios inteiros aqui, eu acho que, não sei se Conquista do Oeste, Nova Lacerda, São Domingos com certeza, né? São municípios que não têm documentos, né, dos imóveis lá. E como eu falei no começo, né, o sonho da pessoa é ter a casa própria, às vezes já está morando e não tem o documento ali, né? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Bom. Aqui é Vieira. Tranquilo, tá certo. Mas é uma realidade do país. Né? O estudo que a gente tem de informação é que metade do nosso país, aí, o Brasilzão, metade dele está hoje de alguma forma irregular. Tanto nas áreas urbanas quanto rurais. Né? O rural ainda, o país já avançou bastante. Né? Já tem uma boa parte aí com o CIGEF, a regularização fundiária na área rural, ela trabalha. E agora, na época do Temer ainda, né, quando saiu essa lei do REURB, foi lá em 2016 para 2017, trabalhando justamente com essa área urbana, né, para resolver. Isso tem um impacto social muito importante em cima do que você mesmo disse. As pessoas sonham com essa titularidade e ela tem um impacto, além de social, ela tem um impacto ambiental, porque naturalmente as pessoas, quando essas áreas invadidas, elas não são no centro, elas são nas periferias dos municípios. Né? Então são áreas geralmente que não são áreas com parcelamento do solo muito apropriado. Então você entra na área de preservação ambiental, próximo de córregos, próximo de morros. Né? E a gente olha Rio de Janeiro, olha o que são aquelas favelas, olha a tragédia que foi mais uma vez lá em Petrópolis, né? Eu já visitei aquela cidade umas 2, 3 vezes, é lindo, mas quando você vai para a região realmente ali um pouco mais afastada do centro histórico da cidade, você vê que é um avanço desordenado territorial. Né? Então aquilo realmente é uma tragédia anunciada e a gente infelizmente vai ver, se não tiver um movimento público, né, do poder público, são outras tragédias que vão acontecer, não só lá, como Minas, são regiões que são acidentadas. Salvador, né? Na Bahia, pois é, então assim, e fica também um alerta aqui em Lacerda, né? A gente tem estamos no pé da serra. Né? Na verdade, Lacerda tem os dois extremos, tem o pé da serra e ainda tem a parte do rio
que está próximo aqui, então quer dizer, o nosso solo aqui já é acidentado naturalmente, né? A planimetria nossa aqui. Então, você tem os dois extremos. É um morro que pode vir abaixo em algumas circunstâncias, né? A gente estava até comentando isso, que eu fiquei assustado de ver alguns imóveis ali avançando já um pouco no morro, nunca tinha visto isso aqui em Lacerda, né? E também do outro lado, naturalmente a cidade vai avançando e vai chegando mais próximo também das áreas de preservação. O córrego está muito canalizado, né? Não tem nenhum tipo de contenção, Buriti, que a gente percebe isso. Então, quer dizer, a tendência é ele sempre encher mais, e aí você vai jogando lixo, você não vai tendo um trabalho de contenção disso. Naturalmente, em algum momento, isso a natureza vai cobrar, né? Então, são situações que realmente o poder público tem que ficar muito atento e trabalhar de maneira preventiva nesse cenário. É o caso de Petrópolis, né? Você argumentou aí sobre a questão. Petrópolis foi crescendo de forma desordenada, mas se tivesse um planejamento, né, talvez aquelas pessoas não teriam construído casas daquela forma, né? E aqui em Pontes Lacerda não está sendo muito diferente, não. Talvez quem tem casa está falando assim, esse cara é louco falar isso. Nós estamos falando do começo. O começo foi assim também lá em Petrópolis. Sim, com certeza. Não tinha muita casa. Os assim impactos na beira da serra. não eram tão grandes. Né? Não tinha empresa na beira da serra. Hoje nós observamos que aqui em Pontes Lacerda já começa a ter, em outras cidades da região também, já começa a ter dessa forma desordenada, dessa falta de planejamento. Agora você conhece muito bem Pontes Lacerda, né? Conhece Pontes Lacerda. Não sei por que você conhece Pontes Lacerda, né? Então tá. Daí no finalzinho a gente fala por quê. Você conhece bem Pontes Lacerda. Qual a sua avaliação geral em relação a esta loucura que está a nossa cidade crescendo, vindo empresas e muita coisa acontecendo, vindo muita gente, a cidade crescendo de uma forma estrondosa? E qual a sua avaliação? O que você acha que deve ser feito em relação aos nossos córregos, em relação a estas áreas que realmente no futuro pode ocorrer muitos problemas, e a regularização de várias casas que inclusive moram em algumas dessas localidades na beira do córrego que não tem documento? Eu tenho uma máxima, a gente usou isso até na Secretaria de Planejamento, e foi uma das coisas que a gente teve muito orgulho de desenvolver, que é o seguinte: você não consegue planejar o seu território sem antes conhecer ele. O que quer dizer isso? Você tem que ter um mapeamento, você tem que entender, né, como se dá o seu território, né, onde são as áreas mais suscetíveis a esse tipo de problema, para onde a cidade pode ou naturalmente cresce, porque às vezes você fala assim, não, eu quero que a cidade cresça para esse lado, e aí você joga um distrito industrial, por exemplo, longe daqui, né, enquanto a rodovia está passando por um outro cenário que traz progresso, que tem a possibilidade de áreas mais suscetíveis a parcelamento e desenvolvimento. Então, tem algumas coisas que a cidade ela é um organismo vivo, e quem faz isso acontecer é a própria população. Na verdade, o município, né, o planejamento do município, ele tem que estar atento a isso, trabalhar as arestas para não explodir, né, e dar as diretrizes, mas de forma que a cidade cresça de maneira sustentável. Então não adianta você forçar, às vezes, algumas situações que é pior. Então o município ele tem que, quem é gestor, né, quem trabalha nesse planejamento urbano, ele tem que ter essa visão muito bem apurada, né, mas o essencial, ele tem que conhecer o território, né, ele tem que ter instrumentos para realmente fazer uma boa gestão do território, para que o problema de regularização fundiária não se aprofunde, porque na verdade a regularização ela vem para quê? Para resolver problemas de décadas, né? De falta de gestão, de falta de planejamento. Então a regularização fundiária hoje no Brasil ela é um remédio amargo, né? Em algumas situações, ou ela vem para passar limpo situações que simplesmente deixaram acontecer 10, 20, 30 anos e que você não tem mais o que fazer. Então você regulariza porque você vai trabalhar com o lado social, como eu estava dizendo, você trabalha muito com a questão da economia. Quantas pessoas às vezes querem ampliar a sua casa, vender a sua casa, mas você não tem título, então naturalmente o terreno, a casa já começa por aí, né? Já fica mais barato. Você não consegue vender o valor de mercado de fato. Você quer fazer um financiamento da Caixa? Não, você não tem nome, você não tem crédito para aquele imóvel para fazer isso. E lógico, o município perde. Por quê? Porque ele perde a arrecadação no IPTU, que às vezes ele não consegue cobrar, porque é uma área clandestina,
no ISS de todas essas obras. Então, quer dizer, você tem uma série de consequências de riquezas, de recursos que podem gerar para o próprio município, que ficam estagnados muito em razão de uma regularização, quer dizer, de um resultado lá de trás, que hoje você tem que fazer todo esse ajuste para a coisa acontecer. Uma gestão, né? Que ninguém quer parar para resolver uma coisa que não aparece. É o preço de decisões tomadas erradas, né? O planejamento ele reflete sempre 10 anos. Por isso que o plano diretor é para daqui 8 anos, é 10 anos. É você dar um norte, né? Você não fazer a cidade sair do trilho. Né? Então, eu não sei como é que está o plano diretor aqui de Lacerda. Está bem tranquilo. Tá bom? Tem 16 anos que não é atualizado. Ele deve estar bem guardado, bem então, guardado. Né? Uma gaveta. Isso, tranquilamente. Não, em 12 gavetas, né? Está na gaveta do prefeito e dos 11 vereadores lá, que deve estar bem guardadinho lá. Mas é interessante quando você falou que queria retomar, ver essa questão de planejamento. Um exemplo claro desse aí foi na época do prefeito Newton Mioto, tá? No último mandato dele, ele tentou marcar o mandato dele construindo, fazendo o projeto da Vila Olímpica. Mas, assim, não foi sem muito sentido, não. Você, não. Ele estava preocupado, ele estava tentando forçar a barra para que o município crescesse para aquele lado lá também, porque estava muito espichado, né? Estava indo só em direção ao Unemate, né? Da beira do Rio Guaporé para o lado da Unemate, na beira da estrada. E então a ideia dele era construir para poder puxar um pouquinho o progresso para lá e colocar também, inclusive conjuntos habitacionais ali no entorno da Vila Olímpica, tá? Para poder puxar um pouco o crescimento da cidade para lá, segurar um pouquinho. Mas não tem jeito, né? A própria população começa a ver para que lado que vai e as coisas vão andando diferente. O gestor não consegue administrar isso, ele consegue, de repente, só preparar alguma coisa, planejar alguma coisa nesse sentido, né? O Newton não conseguiu o intento dele, porque ali hoje virou um morro, já é fazenda, já é soja, e ali não vai crescer para aquele lado lá. Né? Mas iria. Morada da Serra, exatamente, a ideia, o sentido... Depois da Serra ali, o IFMT já foi para aquele lado lá também, para forçar a barra, para que crescesse para aquele lado lá, mas não teve jeito. São caminhos que cada cidade tem que avaliar seu potencial, né? O que puxa essas regiões, né? Qual é a essência da máquina financeira do município, que move o município. Né? Por exemplo, empresas, tem cidades mais industrializadas, que é onde você colocar uma indústria, ela chama loteamentos em volta. Né? Aqui em Lacerda eu acredito que já não seja tanto o perfil. Às vezes, se você levasse 2, 3 loteamentos naquele momento para lá e viesse com a infraestrutura de uma universidade, de alguma outra coisa, o comércio acaba indo, por quê? Porque você tem uma demanda reprimida naquela região. É difícil você colocar um macro mercado, às vezes, nessa região e esperar que loteamentos venham em volta em razão disso. Ao contrário. São políticas... tem lugar que elabora diferente, mas a gente percebe isso em alguns municípios. Mas, via de regra, é isso. Primeiro, os loteamentos vêm, né? Vêm com preço mais em conta, mais acessível, as pessoas vão... Mas, na contrapartida, também o município já vem pensando no quê? Numa mobilidade urbana, quer dizer, ele pode morar um pouco mais longe da cidade, mas ele vai ter acesso, às vezes, a um transporte público mais fácil. As ruas já vão estar com avenidas para acesso rápido, tudo asfaltado, sistema de esgotamento, né, de saneamento básico. Então, assim, tudo isso também são variáveis que vão facilitando bastante. O principal é você não colocar essas pessoas num lugar tão longe que você depois não consiga levar a infraestrutura. Né? Aí você permite o quê? Loteamentos, às vezes, clandestinos em volta. Aí começa a refletir onde? Justamente no assunto que a gente está entrando, que é REURB. Daqui 10 anos a conta vai chegar. Né? E isso que é ruim. O Brasil tem que parar de ser amador nesse ponto. Um exemplo disso, bem claro, que vem bem na linha do que você acabou de comentar, Carlos, aquele loteamento ali, aquele conjunto habitacional do lado do Hotel Verona, na entrada da cidade. Né? Ali era uma área do DENIT, né? Inclusive parece que invadiu, tem até
Tem uma área que está invadida ali, né? Um pedaço ali, e a prefeitura acabou fazendo algumas casas ali dentro da área que seria marginal ali, né? Reserva ali para a BR. Mas ali, ó, aquele conjunto ali, e que todo mundo reclama, se você fala com o empresário, fala, porque ali é um péssimo cartão postal para a cidade. Você chega no trevo, né? E ali você vê construções boas, sólidas, bonitos, como o Hotel Verona e outros ali, e ver aquele conjunto ali. Mas assim, só para o pessoal de casa entender, não é assim, não, porque na época até falaram isso, porque não gosta de pobre, não tem nada a ver. Não, nada a ver. É questão de planejamento. Eu vou justificar aqui por isso. Cadê a praça? Eu vou justificar aqui, sabe qual foi a ideia? Foi o seguinte, primeiro, aquela região toda, todo aquele pessoal que mora ali naquele conjunto ali, que foi doado pela prefeitura, eram pessoas que moravam em área de risco. Então, aí a prefeitura construiu ali para poder tirar eles da área de risco e colocar lá. E aí o pessoal falou assim, mas por que eu tenho que botar esse pessoal muito longe do centro? O pessoal já é pobre, já tem dificuldade financeira, não tem ônibus para fazer a locomoção desse pessoal aqui, nada mais justo que encontrasse um lugar perto do centro, alguma coisa que para eles poderem ter uma vida digna. E está correto isso. Né? Agora, logicamente que quem olha só com o aspecto econômico financeiro, né, ou quem tem um projeto grande do lado, quem tem um terreno grande do lado, falou, que ele pode ter algum problema de ter desvalorizado, mas é nada mais justo do que as pessoas. Sim, eu vou além. Eu acredito tem que essa ideia. Eu acredito que tem pessoas ali, tem famílias ali, que até tem condições de melhorar a casa. Com o tempo, naturalmente, você faz já tá acontecendo, uma reforma, né? Só que é o seguinte, quando você não tem o imóvel no teu nome, você não consegue um financiamento. Você não consegue uma linha de crédito, alguma coisa que você possa... E as pessoas ficam com receio, falam assim, vem cá, será que daqui 2, 3, 5 anos, isso aqui ainda vai ser meu, não vão me tirar daqui? Essa incerteza que a pessoa está ali também move, a pessoa fala assim, como é que eu invisto? Né? Como é que eu avanço? Como é que eu melhoro esse patrimônio que não é meu? Então, existem esses estigmas também que as pessoas sofrem. E vou num passo também além que... vindo agora aqui em Lacerda, eu percebi isso. O município tem imóveis aqui no centro da cidade, né? Tem uma esquina linda ali, né? Tem uma placa até lá, propriedade do município ali, né? É interessante, mas ali eu acho que demonstra a coisa mais absurda, assim. Ele falou, é um terreno pequeno que o município não consegue colocar nenhuma infraestrutura ali, né? Ele pode gerar recurso daquilo ali e converter, inclusive na parte habitacional, por que não? Né, para destinar às vezes os recursos numa venda, num leilão daquele imóvel, ou praticar a associação, o ato social ali, às vezes, de permitir uma construção. Quer dizer, lá longe, onde é do município, aí tudo bem, distribui, né, mas só porque o imóvel é mais valorizado no centro, aí você não faz. Eu não estou dizendo que tenha que fazer isso, eu estou dizendo que são políticas que têm que ser colocadas na mesa para se discutir. Falar, vai fazer o que com aquele imóvel? Se não dá para colocar 2, 3 pessoas ou uma pessoa, mas eu consigo vender ele, comprar um terreno um pouco mais afastado que eu atendo 3, 4, poxa, já é uma solução. Você diminui o déficit habitacional do município. Então, assim, são políticas públicas que você tem que começar a analisar, não tem que se mexer. O município não pode ficar inerte a tudo isso. Né? Então, vale uma reflexão nesse sentido. Lógico. Tá. Agora, assim, só para finalizar o assunto da Coab na entrada da cidade, é por questão, assim, na época, foi questão de solução de problema. Solucionou o problema de forma paliativa. Agora, se você for ver lá... Mas criou quantos mais? Então, não tem uma... Ali tem muita criança. Não tem um lazer... Do lado da rodovia. Do lado de uma rodovia. Cadê o lazer das crianças? Cadê a pracinha? Sabe? É isso que nós estamos falando. A falta de planejamento. Não é agora do atual, não. Lá atrás. Sim. Já fizeram isso. É que a conta chega, né? Uma hora a conta chega, sabe? E a pessoa que ganhou a casa. Eu vou até citar um caso que aconteceu um tempo atrás com um ex-vereador de Ponce Lacerda, que ele foi lá, abriu a casa de Coab, né, e deu para outra família morar. Por quê? Porque não tem documento. Tipo, se tivesse... Porque assim, o que a maioria dos políticos quer? Isso é nível Brasil. Vou te entregar aqui. Toma a chave da sua casa, vamos tirar uma foto aqui, hoje posta no Instagram, no site, no Facebook, tudo quanto que é coisa, e pronto, acabou. Aí a questão da regularização fundiária é uma coisa que você parece que assim, o político, eu sou o político A, eu vou trabalhar para resolver o problema aqui para tudo, que a casa já é tua, já tem tantos anos aí que você mora, 10 anos que seja,
Vamos trabalhar agora para passar no papel e ser sua definitiva. Você já poderia ter feito tantas outras coisas. E aí parece que o sistema do Brasil é lento, é proposital. Você acha isso? Eu acredito que não. Sempre a intenção das leis são boas, o problema é a aplicação dela, né? Eu sempre tenho uma diferença de você aplicar a lei e aplicar bem a lei. É com propositura, realmente com o objetivo de resolver. Quando você usa ele com objetivo, às vezes, político ou em benefício próprio de alguma forma, aí você acaba com a essência da lei. Acredito que não seja nesse sentido, mas realmente é uma realidade de país, né? A gente não pode esquecer, a gente é um país de terceiro mundo mesmo. Tem cenários que tem que olhando pelo oportunismo até, tá? Porque são duas coisas que a população fica sensibilizada, e eu falei, eu puxei o programa, comecei o programa nesse sentido, é com relação à saúde e o pedaço de chão, e a casa. Né? E a gente sabe disso, tem vereador hoje que vive, e vereadores anteriores também, que viviam à base de assistencialismo da saúde, Pô, eu precisei, meu pai estava mal, não sei o que, tal, o vereador conseguiu um jeito de resolver e tal, estou devendo um favor para ele, vou pagar para ele. Então, pelo pior lado, né, de você fazer o voto comprado nessa história pelo favor. Na casa é a mesma coisa. Né? Mas assim, aí esse lado, quem assim, conseguiu? O oportunismo, você vai dever, a família vai ficar a vida inteira dizendo, eu devo aonde eu estou aqui, graças ao fulano de tal, e já graças ao prefeito, graças ao vereador e tal. Agora, é aí que entra a história, Carlos e César. Por que, e aí puxa para Pontos Lacerda agora, por que em Pontos Lacerda não se tem um trabalho sério disso aí? Me parece que tem um funcionário, o Paulo, que era o Paulo do Cantão, me parece que ele trabalhava até, não sei se trabalha ainda, mas trabalhava até um tempo atrás nessa área lá da prefeitura. Mas a gente não vê avanço nenhum. A gente vê assim, nenhum. Eu particularmente vejo muita eficiência na pessoa do Paulo e no cargo que ele exerce. Eu vejo muita eficiência. Como eu também vejo eficiência na Fátima da CMTU. Eu vejo muita eficiência, mas uma pessoa sozinha. Sozinha. Agora, mas é questão de trânsito. Não, só você que está vendo, porque você anda aí. Mas é que é só uma. Tá vendo? Sem problema. Não, você anda bastante, mas é uma pessoa. Certo. Agora, se montamos aí um departamento com pessoas que vai projetar o trânsito para o futuro, pessoas que vão projetar essa questão da regularização fundiária. O senhor teve propriedade muitos anos ali no Córrego da Onça. O senhor lembra quando o senhor fazia aquela curva ali, chama curva do Tilim, né? Isso. Você fazia aquela curva ali, você conseguia enxergar a cidade há um tempo atrás? Não, agora está ali. Está em cima. O residencial Tunil está ali. Sabe, está em cima. Quer dizer, a cidade está crescendo. E aí é onde que muitas vezes eu sou taxado de chato, ninguém para dizer, pô, peraí, vamos tentar resolver. Como é que nós vamos fazer isso aqui lá na frente? Vamos cuidar da nossa casa primeiro? É muito fácil falar, Pontos Lacerda é a cidade do futuro, ou Sinop, ou Lucas do Rio Verde, sabe? Ninguém tinha visão que tinha o saudoso Ivanildo Amaral, que vendia Pontos Lacerda para outras cidades, para feiras, mostrando, olha, a cidade de Pontos Lacerda é a cidade para se investir. Ele foi lá, foi louco de ir lá. E está aí as pessoas hoje investindo, tendo esse resultado, e o empresário chega aqui, o pecuarista chega aqui, o agricultor chega, ele não tem aquele incentivo, vamos projetar. Cadê o distrito industrial? Para uma empresa igual, empresas grandes do setor de materiais de construção aqui, o pessoal reclama muito, tá ali, tá atrapalhando o trânsito, beleza. Mas cadê o amparo? Assim, vamos pensar lá na frente. Olha quantos empregos que essa empresa está gerindo. O centro de distribuição vai ficar onde? Está ali no centro da cidade. Não, aí agora a casa do produtor está fazendo dele ali, né? Aí todo mundo vai ter que fazer isso. Sendo que já tinha uma autorização ao lado da Nemate, já tinha essa autorização. Eu lembro que o Donizete lutava muito por essa questão aí. Aí teve gente que falou assim, não, mas é muito longe. É muito longe e tal. Mas chega, né? A cidade chega. Por isso que o planejamento ele é para de uma década. Você falou do Tilim, né? Poxa, na minha época... Eu tomava leite, ele comprava leite do Tilim. Vendia de carroça, né? Chegava na frente de casa in natura ali, né? Então, aí realmente... Distrito Industrial, lá do Dona Nemate.
Beleza, mas será que não era hora do município pensar? Aí os meus amigos taxistas, os Uber vão querer me crucificar por conta desse pensamento. A cidade está crescendo. Será que já era hora de ter planejar, ver se dá para colocar um transporte público, sabe? Ou terceirizar uma empresa com um valor mais em conta, sei lá, sabe? Uma coisa nesse sentido. E aí a cidade está crescendo. Ontem eu dei uma carona para uma senhora que eu fiquei com dó dela. Eu falei, a senhora está vindo aonde? Da Coab Tuiuiu. E a senhora está indo para onde? Estou indo lá para a praça, vou vender produtos, aquele negócio canela de velho, produtos, remédios naturais. Né? E ela com aquela sacola cansada, ela pediu, ô moço, pelo amor de Deus, quando ela entrou no carro, eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei, eu me chamo César, eu sou da TV. Ah, tá, agora eu lembrei, que legal, ainda bem que foi você para me dar uma carona. E assim, olha onde que a mulher... E ela não tem condição de pagar, às vezes, um transporte. Então, assim, a cidade está crescendo. Mas, César, isso o que você está colocando é o olhar para frente, né? Aqui a gente está tentando resolver, a REURB ela vem para resolver o problema no mínimo dos 10 anos para trás, né? Então você vê realmente como é importante um bom planejamento na cidade. E hoje, Carlos, a gente tem assim, ó, aqui no centro da cidade, a cidade foi invadida, a Lacerda começou com invasão, né? Foi com invasão. Depois foi feito o loteamento lá, foi feito o loteamento foi feito pelo governo do estado, pelo Intermate. E o Intermate agora, por último, nos últimos anos, ele fez o título definitivo para cadastrou aquele pessoal todo lá, e hoje grande parte das pessoas do centro da cidade, hoje já tem o título definitivo, já fizeram registro na matrícula no cartório de registro de imóveis e são proprietários ali. Mas vários imóveis, ainda inclusive comerciais, não tem documento aqui na Serra. Aqui. Então esse é o primeiro problema, que eu acho que nós vamos entrar no REURB agora de cabeça aqui. Tá. Tem um problema assim, ó, o Intermate fez uma parceria com o município, tá, dizendo o seguinte, que todos os títulos definitivos que forem registrados até um determinado ano, que eu não lembro se é 2019, me parece que é 2019, que fosse registrado até 2019, fosse encaminhado para o cartório, feita a matrícula, estaria resolvido o problema. Agora, quem tem o título do Intermate, tá? Quem tem o título do Intermate, mas que não registrou, esse título perde valor e esse imóvel passa a ser propriedade da prefeitura, tá? Então, esse é o primeiro problema. O segundo, são esses loteamentos que tem aqui, quando diz, ó, Residencial Tuiuiu, né? Lá em cima, né? A Vila São João, né? Que é grilo, né? É invasão ali. E tem vários dessas, né? Tem loteamentos regulares, como o Jardim Aliança, né? É regular, foi tudo certinho, tá? Mas que tem várias pessoas que invadiram o terreno, dezenas de terrenos foram invadidos lá, e que até hoje aí não tem documento. Como é que entra o REURB nessa história? Então tá, vamos lá então. Vamos entender melhor o que é REURB. Eu acho que é bacana até dar o conceito do REURB, né? Porque na verdade o REURB é o seguinte, tá? É um conjunto de medidas, olha só que interessante, jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, tá? Destinadas, né, à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes. Então olha o conceito que a gente está trazendo. Então são medidas de vários setores, de várias áreas. Para quê? Para que você permita realmente, no final, o quê? A titulação desses ocupantes. O que está lá está posto. Ou você tira ou você formaliza. Então a REURB ela vem em dois caminhos na lei de maneira muito específica, mas a gente percebe que tem mais dois tipos de regularizações ali, não nominadas, mas que a gente pode dar um sentido. Eu vou passar muito rápido isso, Vieira, até para as pessoas depois pegarem, leia, né, porque o pessoal fala assim, poxa, eu queria entender um pouquinho mais, mas quais são os parâmetros legais para eu entender isso? Né? Então, primeiro assim, ó, é a lei 13645 de 2017, na época do Temer, que foi aprovado, então é justamente a lei de REURB, tá? Depois veio um decreto federal dando algumas regulamentações, que é o decreto 9.310 de 2018, e agora já no governo Bolsonaro veio a lei 14.118 de 2021, que é a que institui a Casa Verde e Amarela. Então ela amplia muito mais a questão
dessa REURB, ela queria um guarda-chuva, inclusive, de financiamento para melhorar a melhoria da própria construção. Regulariza então, regulariza e ainda possibilita ainda quem tem a situação da construção de melhorar isso. Não dá para a gente detalhar muito. Tá? E agora, na virada do ano aí, o presidente ele sancionou uma lei, um projeto de lei que é o 2510, dia 28 de dezembro, se eu não me engano, que, entre outras coisas, ele mitigou um pouco um conflito que tinha da questão ambiental com o Código Florestal, mas ele permite também que o município estabeleça algumas regras, principalmente na questão ambiental, como uma lei municipal. Quer dizer, o município entende a realidade dele para que ele possa fazer a REURB muito mais pontual, porque a lei federal ela vem num guarda-chuva maior, né? Ela olha o Brasil como um todo, mas ela não consegue prever as particularidades de cada município, de cada situação. Então, a lei municipal nessa hora, principalmente na questão ambiental, ela vai facilitar bastante cada município trabalhar. Então, já começa por aí, né? Essa questão do histórico da legislação para a gente entender. E a REURB é o seguinte, ela se divide em duas, REURB S e REURB E. Né? Então, a REURB social, que são os loteamentos, via de regra, em áreas municipais e que são as pessoas que não têm condições, através de levantamento socioeconômico social, de pagar por aquele imóvel que ela mora. Então, já é uma área que está definida, já é um imóvel que está consolidado e são pessoas carentes. Então, geralmente, até 3 salários mínimos ou até 5, dependendo da lei federal nesse sentido. Hoje, quem está numa área pública, porque sempre se falou isso, quem está numa área pública não tem uso capião. Então, você corre, você pode morar 10, 20, 30, 40 anos naquela... a hora que o município quiser, ele te tira dali. Né? Então, essa lei agora permite que você... Que o município regularize. Regularize isso aí. Que é um grande avanço, né? Fazendo um levantamento social, verificando. É área pública, aquilo já não tem mais... Está consolidado, já... O município simplesmente pode... Tem água, fazer... tem energia no nome da pessoa. Às vezes nem tem. Às vezes até nem pode ter, né? Porque pois só pode botar energia em área regular. Pois é. Mas tem muitos locais que tem. Mas às vezes é de maneira clandestina, ou às vezes foi um pedido de uma extensão de rede que passa por lá e aí vai distribuindo. Tem aqui na Vila São João, eu não sei se... Só que ali é loteamento particular. Ali, a Vila São João foi onde que, a época, o vereador Quirrarinha mandou o pessoal entrar lá, e mandou invadir lá, né? Quando é a época do Newton Mioto. E ali, até algum tempo atrás, até alguns meses atrás, até o ano passado, os vereadores estavam sentando e conversando com o prefeito, fazendo reunião lá, para tentar regularizar, para poder colocar energia lá. Porque ali eu achei tudo objeto de clandestino, porque não pode. A SEMAT, a Energisa, não pode, em hipótese alguma, ligar a energia e a água em área irregular. Então, alguns pontos são interessantes, Vieira, de colocar justamente isso, até para a população entender. Que assim, com vontade pública a coisa anda. Tá? Primeiro, né, na REURB S, se a área é pública, o município entende que aquilo ali está consolidado, simplesmente ele faz o levantamento, aí lógico, tem que partir disso, né? Você faz um levantamento topográfico por aerofotogrametria, que é o que o pessoal está usando hoje, com precisões muito tranquilas, manda uma CRF para o cartório e titulariza para todo mundo. Manda o quê? Uma CRF? CRF, né? É o documento que o município expede dizendo, olha, nessa região aqui, o lote tal, da quadra tal, vai ser titularizado em nome de tal pessoa. Não vai nada, o cartório não faz nada, é obrigação do município fazer esse levantamento. E pronto. O cartório tem que abrir a matrícula. Né? Se a área é pública, é mais fácil ainda, quer dizer, você faz esse levantamento, lógico, você faz os estudos. Está numa área de preservação, é uma área suscetível a deslizamento ou alguma coisa, você tem alguns estudos que você tem que ter parâmetro para isso. Mas assim, precisa passar pela Câmara também? Porque aí é doação. Não, a regularização não. A lei municipal... Específico? A lei... Oi? Tudo depende do prefeito. Depende do executivo. Depende do executivo. O que depende do legislativo, talvez não, é para a REURB E, que a gente fala que é a REURB E específica, porque é a quem vai pagar. Então, se você está numa região, por exemplo, nesse levantamento que você comentou, o Estado está passando para o município essas áreas, e aí essas áreas são com a finalidade não residencial, ainda sem edificação, mas que tem alguma posse,
essas pessoas, a lei fala, né, pagar o devido valor. Então você vai fazer uma avaliação, saber quanto isso vai custar e tal, e aí fazer o pagamento. Se isso vai para o município vai cobrar. É ele que vai ter que fazer essa gestão. Mas o que é mais importante de tudo isso? Na REURB-S, né, o social, para o município é muito mais interessante regularizar o quanto antes. O movimento de riqueza, de financeiro é surpreendente, porque as pessoas começam realmente a movimentar o recurso para a finalidade residencial. É uma reforma, é uma compra e venda, né? Tem muito contrato de gaveta, né? Que a gente não, quer dizer, o município perde TBI, perde IPTU, né? Tudo isso dificulta até para o próprio município, quer dizer, ele está perdendo receita e a população está perdendo a possibilidade de melhorar a casa, de financiar, de comprar, de vender, né? De diminuir esse déficit habitacional. Tudo isso facilita bastante. Então, assim, sem entrar nos muitos pormenores de muito técnico, eu acho que vale a pena a gente passar para a população isso. Se o município for omisso, nada impede que esses núcleos eles busquem uma empresa, por exemplo, que faça essa regularização. Eles podem motivar isso e levar esse projeto ao município para que eles avaliem e aprovem. Esse é um cenário. Outro, o município vão dizer que não tem recurso, que eu acredito que não seja o problema de Lacerda, né? Tem recurso disponível. Tem 84 milhões na conta e o prefeito não usa esse dinheiro. Então, digamos que ele tenha já todo esse dinheiro alocado para outra coisa, não sobrou nada para regularização fundiária. Não dizer que ele esqueceu. A lei permite emendas parlamentares, tanto de governo, de deputados estaduais, federais e senadores. Podem ter recursos específicos que podem vir para o município para essa finalidade, né? Para o município fazer o levantamento, ou contratar uma empresa para isso, ou equipar, enfim. Tem possibilidade, a lei prevê, né, para que faça isso. Então, assim, não tem motivo para falar. A lei abre o cenário para acontecer. Se tem recurso, faz. Se não tiver, busca recurso que tenha possibilidade. Então, é o fazer, né? E a população está carente. A população está esperando isso. E, com certeza, é uma população que, no mínimo, vem aí com 10 anos de história. No mínimo, né? Lacerda já tem 40 aí, né? Então, um conjunto não. De repente, uma região, digamos lá, a Vila Iguaçu. Vila Iguaçu também é motivo de invasão há muitos anos, 20, 30 anos. Certo. Vamos dar um exemplo, né? Vila Iguaçu tem problema lá. Eles podem, se o município, o seu executivo, até agora não tomou iniciativa nenhuma de fazer regularização, eles podem se unir, ou em associação, ou coisa parecida, eles podem se unir, criar um mecanismo, faz o levantamento do que tem lá. Aqui são 40 lotes, são 40 famílias. Eles fazem todo esse levantamento de acordo com a lei, entrega para o prefeito, né? E o prefeito só vai. O município só vai autorizar, avalia, tá legal, isso. Está dentro da lei, passa para o cartório e está resolvido. Quais são os trâmites? Como é que funciona? Só para o pessoal mais simples entender. Se for por essa linha, ela é até muito simples. Por quê? Como a gente está falando de regularização fundiária em cenários consolidados, teoricamente não há conflito entre proprietários de posse, né? A primeira coisa que tem que se fazer é o seguinte: a área é pública. Se a área é pública, o município ele tem total autonomia para isso fazer. Se não faz e a população leva, é uma questão até mais simples. A área é privada. Opa, agora tem um ponto para se olhar. Primeiro, vamos olhar a matrícula dessa área, né? Se a matrícula está limpa, quer dizer, ela não tem nenhum tipo de processo de reintegração ou alguma hipoteca, alguma coisa nesse sentido, notifica-se via cartório o proprietário. Ele tem 30 dias para manifestar, né? Não havendo manifestação, o município pode avançar no processo. Quer dizer, você faz a apresentação desse projeto, o município faz via cartório a notificação, não havendo manifestação, até porque a gente percebe, até como você comentou, tem loteamento que às vezes são 4, 5, 10 lotes que foram invadidos. Você não vai, a pessoa nem entrou com um pedido de reintegração, porque já faz tanto tempo isso, ele não tem interesse, está no nome dele, né? Tem uma dívida às vezes de IPTU, isso gera incômodo. Aí o município tem o poder, inclusive, de falar assim: olha, a gente vai fazer a abertura de novas matrículas, então zera isso aqui e toca. Isso não caracteriza, já tem alguns pareceres jurídicos,
não caracteriza como renúncia de receita, que é uma das coisas que quem não quer fazer às vezes fica com medo e coloca isso como fato impeditivo. Fala, mas se eu fizer isso, todo esse IPTU que estava atrasado nessa matrícula anos lá, que pode cobrar, vai perder. Cobrar. Não, você está fazendo a regularização fundiária, isso zera esse processo. É uma questão só de você colocar isso de uma maneira muito clara, que o Tribunal de Contas não vai incomodar nada. É o processo natural, a lei te ampara, né? Então, esse é o ponto. Se for área pública, muito fácil, muito simples disso avançar, né? Olhando os parâmetros urbanísticos e tudo mais que devem ser respeitados, mínimos. Mas se for área privada, você só tem que olhar a questão dessa matrícula inicial. Partindo desse princípio, o processo transcorre naturalmente. Os cartórios, no início, estavam um pouco mais reticentes também, mas hoje eles já estão entendendo, né? As próprias ANOREGs, que são as regionais de cada estado, e o próprio IRIB, que é o Instituto Nacional dos Registros de Imóveis do Brasil, aí, ele tem orientado muito as ANOREGs e os cartorários para que entendam isso, para darem celeridade, né? Então os cartórios estão esperando os processos e os projetos virem para discutir, para avançar, né? Só que não chega. E aí fica complicado. Então, mais uma vez, recai sobre o executivo das coisas acontecerem. Bom, a gente precisa encaminhar para o final, César e Carlos, mas acho que o que dá para a gente avançar nesse assunto aqui, concluir, né, é de que a legislação veio para facilitar e veio para proporcionar a possibilidade de regularização fundiária. Qual que é o número da lei, Carlos? A primeira lei federal, né, que foi na gestão do Temer, é a 13645/17. Tá? Interessante, né? Eu acho que o podcast Visual é justamente para isso. Ele é para trazer conteúdo, né? Muita coisa que a sociedade não tem acesso. Nós estamos aqui para isso, para mostrar para a sociedade o que pode ser feito, o que deve ser feito, né? Quando a gente comentou aqui a parte de planejamento, não é que nós somos fazemos um planejamento, né, estrondoso para a nossa vida aqui. Para a nossa vida pessoal, tenho certeza que cada um tem um planejamento, né? Você vai trabalhar, eu vou trabalhar quando tem 18 anos, vou trabalhar para comprar minha habilitação. Vou trabalhar agora para pagar minha habilitação, depois para pagar a minha moto. E assim a pessoa vai crescendo. Na nossa vida pessoal, nós trabalhamos com planejamento. Ninguém sai de casa, pode ter exceção de casa, vou sair só para ir trabalhar porque eu gosto de trabalhar e não quero ganhar dinheiro. Acho que ninguém faz isso. Acho que a pessoa trabalha para ela projetar a vida, principalmente quando casa e tem filho, ele projeta um aluguel, depois ele quer sair do aluguel. Então, cada um de nós temos um sonho, né? E essa questão da regularização, acho que toca no coração de muita gente. De ter ali, é meu agora, definitivo, sabe, no papel. E tem muitas famílias aqui em Ponta Lacena que vivem nessa situação. Então, de acordo com essa lei, eu acho que essas pessoas devem procurar quem entende, né, para se montar. Individual eu posso fazer ou eu preciso montar um grupo? Não, a lei ela vem para resolver os núcleos habitacionais. Os núcleos, no caso. Então você não faz uma regularização fundiária de um lote, né? Sempre numa região, né? Sempre um módulo que a gente chama. Exemplo, que é o caso da Vila Iguaçu. Vila Iguaçu, o pessoal tem... Nada impede que, por exemplo, num loteamento desse ficaram lá 4, 5 lotes para se resolver. É um núcleo, né? Você trabalha dentro daquela realidade. Então, assim, é muito interessante, eu volto só naquela frase, o município tem que conhecer o território dele e saber dessas situações, até para criar essas políticas públicas e mesmo de resolver. Então, tem que ter um mapa, né? Você tem que saber assim, onde é que estão os problemas. Só para deixar claro aqui para a nossa audiência aqui, não é Pontes Lacerda, é Brasil. Então você de outras cidades que está acompanhando, nós temos quase 200 mil seguidores na internet, então é nível Brasil, isso não é aqui em Pontes Lacerda só. É Vila Bela, é Cáceres, Jauru, qualquer lugar do território nacional. Sim. É lei federal, então se você buscar o conhecimento, correr atrás, com certeza você vai encontrar aquilo que você almeja. Se é a regularização do teu terreno, busca saber, entender mais isso aí, conhecimento... E cobrar das autoridades. E cobrar das autoridades. Aquilo que eu comentei lá atrás, quando eu falei que a cidade está crescendo para um lado e cresce para o outro, isso é normal. Né? Isso é normal. Agora, o planejamento, não só no transporte público, mas na questão do trânsito também.
né? A questão do trânsito tem que ter um planejamento, né? Sim. Talvez a pessoa pense que a REURB é só plantar uma árvore na frente da casa, ou na praça. Né? A REURB, talvez a pessoa pense de urbanismo, e não de urbanismo, regularização fundiária. Não é, né? Mas é regularização titulação, fundiária, né? O título definitivo daquilo que você suou para construir, daquilo que você acorda cedo todo dia, quando você sai, que você fecha a porta, quando você sai lá na frente, você olha para a tua casa e fala: essa casa é minha, que bom, Deus me deu essa casa, que maravilha, mas eu quero o papel agora, né? Isso aí depende dos políticos, depende do prefeito da sua cidade, né? Depende da Câmara de Vereadores, buscar um assunto como esse, né? E correr atrás para ajudar a população, né? Eu já conclamo aqui os vereadores, o próprio prefeito, tanto de Poços de Lacerda como da região, todos, para ver esse lado também dessa lei federal, né? Que o povo com certeza vai agradecer muito, porque é um direito de todos. Tá certo. Bom, nós conversamos aqui com o Carlos Dobbs Vieira. Fala seu currículo aí antes de finalizar. Ele é diretor. Deixa ele falar, deixa ele falar. É mesmo? Então deixa, tá, então fala aí, fala seu currículo. Fala aí seu currículo aí. Bom, eu vou começar corrigindo o meu nome, né? Como que é? Carlos Francisco Dobbs Vieira. Eu acho que o Francisco que dá um chama. É que fica muito grande aí, o tempo a gente gasta. Carlos Francisco Dobbs Vieira, né? Nossa formação, eu sou formado na área de tecnologia da informação, especialista em geoprocessamento. Também já trabalhei nessa área como Vieira, eu ia falar o pai, como Vieira comentou, na parte de gestão política, né, e pública, concursado também no município. E a gente agora é empresário também, justamente atendendo nessa área de geoprocessamento, de mapeamento, toda essa parte de regularização fundiária. Então, realmente a gente percebe, rodando o Brasil, a gente percebe o quão deficitário está isso, e é um propósito bacana de realmente melhorar o país. Começa nessas ações aí. A iniciativa privada vem forte, né? Lógico que ela tem a função dela de capital, mas acima de tudo é fazer essa grande massa que é esse país rodar, porque a gente percebe que o poder público por si só não dá conta. Então é uma oportunidade realmente da gente fazer o melhor para o nosso país. Então, de cidade em cidade, a gente vai tocando e vai melhorando para as próximas gerações. Você foi secretário de administração? De planejamento. E de fazenda. Dourados, Mato Grosso do Sul. A segunda cidade, né? A maior cidade do interior, né? 230 mil habitantes. Né? Você imagina o tamanho dos problemas. Agora, onde você aprendeu a ser tão inteligente assim, né? Buscar essa inteligência? Rapaz, não sei. Onde? Não sei. Tem algumas inspirações. Assim. O Carlos só esqueceu de colocar no currículo dele o seguinte: ele foi talvez o primeiro cobrador da TV Guaporei. Ah, é? Ele tinha, deve ter 8 anos, 7, 8 anos. Eu dei a carteirinha para ele, né? Carteirinha de funcionário para ele poder ir cobrar esse dinheiro. Carteira guardada. Ele tem a carteira, e você e o Fernando. Foi, um primo meu também. A primeira vez que eu participo assim, né? Do criador e a criação. Não, e tem o outro aqui já no back aqui também, né? Rapidinho veio para cá. São gerações aí, né? Nepotismo isso aqui já. Mas olha, seu pai está aqui, né? Fez um bom filho, eu conheço a tua história. E você realmente tem uma parcela de contribuição muito importante nessa terra, não é à toa, você é um menino muito inteligente, conheço desde quando eu era magrinho, né? Faz tempo. 2. Né? Faz tempo. Te desejo boa sorte na sua caminhada, nos seus negócios, né? E continue assistindo a TV Centro-Oeste, não sei por que motivo, mas continue. Obrigado. Talvez a gente assiste sempre, assim, eu sempre olhando, eu tenho um amor, tenho um amor muito grande por Pontes Lacerda. É uma cidade que eu cresci, né? Criei aqui com 6 anos, saí com meus 10, 11 anos, mas sempre tivemos esse amor pela cidade, né? Sempre, é uma cidade que nos deu recursos, nos deu possibilidade do meu pai também cuidar da gente, criar, dar uma formação. Muito se veio dessa terra, então é um amor de realmente de retornar para a terra aqui. Então, quando a gente traz essas novidades, a gente discute, né, o que a gente está vendo em grandes centros, em tecnologia, eu falo, poxa, né, que legal seria se a gente colocasse isso em Lacerda, né, se Lacerda começasse a ser referência realmente para as regiões, ser sempre ela a primeira a tomar essa decisão, não ficar esperando ver de alguém de perto. Então, é o nosso anseio, é olhar a cidade, está crescendo, está linda, só precisa um pouquinho mais de cuidado e mais de planejamento, realmente, eu acho que
tem tudo para daqui 10 anos ser uma cidades, potência muito maior. As cidades que você tem visitado mostrando sobre essa lei, como é que está sendo a receptividade por parte dos prefeitos? Tem alguma cidade que já é referência? Na verdade, assim, onde a gente passa é porque as pessoas nos procuram, né? Já entende o nosso trabalho, principalmente na parte de mapeamento, e esses serviços eles vêm num processo natural, né? O que a gente não percebe é um pouco aqui na região, aí eu tenho que dizer assim, né? A gente não se sente muito provocado, mesmo sendo uma das poucas empresas nessa área aqui, da região do Vale, até porque nossa empresa é aqui de Pontes Lacerda, a sede é aqui, né? Então a gente não percebe isso, tem de né? todos os lugares, pois é, né? A prestação de casa não faz milagre, né? Mas eu acredito que a divulgação da imprensa nisso fomenta bastante. Então tá aí uma oportunidade realmente da população entender do processo e cobrar aí dos seus respectivos líderes, né? E prefeitos, enfim, para que realmente a cidade caminhe melhor em bons trilhos. Beleza, bora? Vamos lá. Então tá bom. Obrigado, Carlos. Nós conversamos aí com o Carlos Lopes Vieira, diretor e sócio e proprietário da Sicart Consultoria e Geotecnologia e Soluções em TI. Né? Ele é de Dourados, já foi secretário de Administração e secretário de Planejamento, né? Fazenda. E hoje também falar conosco aqui a questão do REURB, Reorganização Fundiária Urbana. Obrigado, César. Bora, né? Obrigado. Então tá bom. Eu quero agradecer a sua companhia até esse momento, né? Dizer que a gente não tem não tem a audiência hoje da minha irmã, a Elisa, né? Faleceu semana passada e ela assistia todas as nossas visões críticas, né? Acompanhava, a gente mandava um recado aqui dizendo que estava nos assistindo. Né? Mas a gente agradece a vida que segue, é isso mesmo, né? Obrigado, a gente volta semana que vem. A todos nós, uma bela semana.